Liturgia da Palavra, 18º domingo do Tempo Comum, primeiro domingo do mês vocacional, dedicado à vocação ao ministério ordenado. Nossa saudação especial a todos os diáconos, padres e bispos. Primeira leitura, Êxodos capítulo 16, versículos 2 a 4 e 12 a 15. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde, veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento. E pela manhã, formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: Que é isto? Porque não sabiam que era. Moisés respondeu-lhes: Isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 77, 78. O Senhor deu a comer o pão do céu. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas à nova geração nós cantaremos as grandezas do Senhor e seu poder. Ordenou então as nuvens lá dos céus, e as comportas das alturas fez abrir, fez chover-lhes o maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos, e mandou-lhes alimento em abundância. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou. O Senhor deu a comer o pão do céu. Segunda leitura, Efésios, capítulo 4, versículos 17 e 20 a 24. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo, se ao menos foi bem Ele que ouvistes falar, e se é Ele que vos foi ensinado em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. João, capítulo 6, versículos 24 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará.
pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: qual sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua presença aqui acompanhando a liturgia dominical. Peço por gentileza, deixe um comentário dizendo de qual cidade você nos ouve. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você vai saber quando eu postar um novo vídeo. E agora, palavras de esperança e vida. Comentários sobre a liturgia deste domingo com o Padre Luiz Fernando Nascimento de Oliveira. Hoje é o Dia do Padre. E em nome de todos os inscritos aqui do canal, desejamos parabéns, Padre Luiz Fernando, felicidades e que Deus o abençoe cada dia mais. Olá, meu bom povo santo de Deus. Estamos aí com esse nosso momento de oração, de reflexão, 18º domingo do tempo comum. E hoje, dia 4 de agosto, nós celebramos com muito carinho o patrono dos padres, dos sacerdotes, né? São João Maria Vianney. O nome dele é muito grande, mas a gente fala só São João Batista Maria Vianney, né? Então vamos viver essa graça de Deus para esse 18º domingo do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leandro e todos esses nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, domingo passado nós celebramos o 17º domingo do tempo comum. E no 17º domingo do tempo comum, no ano B, dedicado a Marcos, nós iniciamos agora o capítulo 6 do Evangelho de João. Terminamos lá o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, e agora, desde domingo passado, nós vamos acompanhar a beleza da catequese de Jesus sobre o pão da vida. Então, no domingo passado, nós ouvimos Jesus que multiplicou os pães, né? 5 pães e 2 peixinhos deu para todo mundo, né? O que Jesus quis ensinar no domingo passado é que quando a gente reparte, dá para todo mundo. Então, que o Divino Espírito Santo continue a nos iluminar, a nos fortalecer, que o Divino Espírito Santo continue a mostrar para nós toda essa dimensão do amor de Deus para conosco. Como que Deus nos ama, como que Deus quer o melhor para cada um de nós, né? Então, a gente fica assim, perplexo, né, de ver esse amor de Deus por cada um de nós. Como que Deus quer sempre o melhor para cada um de nós, né? Na primeira leitura de hoje, nós vamos ouvir um pequeno trecho do livro do Êxodo. E justamente o povo que gosta de resmungar, né? O povo não está nada satisfeito, né? Então nós estamos sempre buscando algo para nos satisfazer. Tá interessante. O povo israelita, passados os primeiros dias do entusiasmo, né, pela saída libertadora do Egito, agora começa a murmurar, desanimado, sonhando com coisas que nunca havia tido nessa terra, né? A fome faz esse povo recordar a carne que eles nunca comeram, mas que agora sonhavam com a carne.
o tal da picanha, né? A resposta de Deus a esse murmúrio, a essa, né, lamentação, não foi o castigo, mas Deus enviou-lhes o maná, o pão do céu, que constituía um dom e um estímulo para os obrigar a crescer na fé, pois não podiam juntar alimento para o dia seguinte, mas deveriam contentar-se com o pão cotidiano. Domingo passado, a liturgia da palavra, né, na multiplicação dos pães, muita gente ficou parado lá no milagre da multiplicação dos pães e se esqueceram de encontrar o que Jesus quis mostrar. O que o Evangelho de João quis mostrar? Com pouco se reparte e se dá para todo mundo. É o diferente do que nós vivemos hoje no mundo, né? Alguns recolhem muito e falta para muitos, né? Alguns que recolhem muitos, esses alguns são poucos, mas o que eles recolhem muito falta para muitas pessoas. Então Jesus fala que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. É o dito popular, né? Então, o que o Evangelho quer mostrar para nós no dia de hoje, também a primeira leitura, quer mostrar para nós que nós devemos nos contentar com o pão de cada dia. Não é ficar preocupado em acumular, né? Aqui a gente fala pão, mas vamos falar as coisas, né? Tem gente que acumula roupa, sapato, tem gente que acumula tanta coisa, né? Carros, telefones, né? Então, Jesus nos convida a viver o simples, para não ficar apegado a essas coisas, né? Tanto Jesus quanto a primeira leitura do livro do Êxodo, né? O Senhor queria fazer com que aquele povo hebreu lá no deserto, e a cada um de nós hoje, que o homem não vive somente de pão. Já ouvimos isso na Quaresma, né? O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? O homem não vive somente do pão, mas do fruto da terra e do seu trabalho, mas também do alimento que é fornecido pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos fortalece. E é isso que nós vamos ouvir no Evangelho, né? É natural que também a nossa vida de cristãos tenhamos momentos de desânimo e sintamos muitas fomes, né? Fome de pão, fome de liberdade, fome de amor, de paz, de fraternidade, de respeito, de estima, de felicidade. Hoje em dia é tão difícil a gente ter esse espírito de convivência, né? De fraternidade. Quantas vezes nós não visitamos uns aos outros mais? Quantas vezes a gente fica recluso na nossa casa e quando acontece uma visita fraterna, né? A televisão está ligada, o som está ligado, então a gente não acolhe, na verdade. E aí a palavra de Deus nos convida a viver esse espírito novo, né? Acreditarmos que todas as nossas fomes serão saciadas pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela nos dá a graça de ser mais e não ter mais. É interessante a gente entender o Evangelho sob esse ponto de vista, senão a gente fica só lá preso, né? Lá no Evangelho vai falar que Jesus foi para outra margem, né? E o povo foi atrás. Aí Jesus fala, vocês estão atrás de mim porque vocês comeram pão. Esse pão não mata a fome. Esse pão vai deixar vocês sempre insatisfeitos. Esse pão material não dá sustento, substância. Esse pão material vai fazer vocês escravos do mundo, escravos do dinheiro, né? Aí se cria shopping, né? A gente tem que ir no shopping, porque lá no shopping eles nos seduzem, né? E aí vai. Eu tenho que comprar a roupa melhor, eu tenho que comprar o telefone melhor, é o ter que não sacia a nossa fome. E quando a gente se alimenta da palavra de Deus, né? Jesus é o pão da vida. Ah, nossos pais comeram maná. Sim, mas o maná foi só para satisfazer aquela fome ali. Agora vocês têm que se alimentar da palavra de Deus que sustenta, que nos torna criaturas novas, seres humanos novos, né? Então, se partilharmos os nossos bens materiais, espirituais, intelectuais,
não ajudaremos a matar a fome no mundo, seja ela qual for, a todos os que padecem. Deus não se zanga com os nossos desânimos. Está ainda mais próximo de nós, como aconteceu com o povo lá no deserto, né? Pois Deus está em tudo aquilo que nos acontece, o que constitui para nós um grande desafio. Então, lá no deserto, em busca da terra prometida, aquele povo resmungou. Jesus, então, não conseguiu fazer compreender ao povo, né, no evangelho do domingo passado, que a partilha resolve muito problema. Então, se a gente olha no Brasil, por exemplo, os salários exorbitantes de algumas classes, né, até de alguns padres, até de alguns bispos, né, o salário exorbitante, a gente fala muito de pobreza, né, de fraternidade, né? E a gente vai em algumas celebrações, a gente fica até assustado, né? Meu Deus, para que tudo isso? Jesus é tão simples, né? Então a gente não aprofunda a palavra, não experimenta a palavra, né? É interessante, né? Jesus quer chamar nossa atenção sobre essa graça. A graça que quando a gente pode entender a palavra, né? Meu Deus, esse grande desafio que se nos apresenta a liturgia da palavra desse domingo, né? Nós nos alimentamos da palavra, do pão da vida. Palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos dá essa visão nova, né? E sendo essa visão nova, nós vamos ganhar então essa criatura nova, seres humanos novos. Acreditar não consiste em estar convencido da existência de Jesus, de quem foi um homem sábio, que pregou o amor e nos deixou normas excelentes da vida. Acreditar implica a opção de unir a minha vida à vida dele, esse dom de se doar aos irmãos. O pão de Cristo não perece. Quando é recolhido em cestos e é conservado, ele é redistribuído, sempre completo e saboroso a quem quer que esteja com fome. Deus continua a dar hoje ao mundo o verdadeiro pão que alimenta a vida e a humanidade inteira, tornando-nos homens novos. Homens, mulheres novos, né? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá sede. Quem crê em mim nunca mais terá fome, né? Ele é o único pão que nos torna criaturas novas, saciando assim a nossa necessidade de felicidade e de paz com a sua palavra. O pão descido do céu é o seu evangelho e não o maná do deserto. Não é um texto que se lê e se esvazia de significado, um texto sem compromissos, mas esse texto tem que ser comido, mastigado. Então, quando a gente mastiga a palavra de Deus, entende a palavra de Deus, aí sim, aí eu vou me tornar uma pessoa nova, né? É interessante a gente entender esse outro lado da palavra, né? Então, devemos nos alimentar da palavra para poder viver essa graça. E hoje, dia 4 de agosto, né, nesse mês das vocações, vamos celebrar aí o dia do sacerdote, né? Rezar pelos sacerdotes. Tendo como inspiração São João Maria Vianney. São João Maria Vianney foi um padre que custou a ser ordenado sacerdote. Quando ele foi ordenado sacerdote, o bispo pediu para que ele fosse numa cidadezinha bem pequenininha, né? Chegou lá, coitado, não tinha nada, né? Então ele ficava ali, pronto para atender as confissões. De repente, as pessoas viram nele um homem bom. E aí começaram a procurá-lo, e aí ele se tornou um grande sacerdote, né? Então muitos vinham para conhecer o Padre João. E aí, quando ele faleceu, a igreja fez dele o modelo dos sacerdotes, né? Salve os sacerdotes, salve São João Maria Vianney. Então vamos pedir a Deus que nos abençoe, que esse 18º domingo do tempo comum nos faça entender a palavra, mastigar a palavra,
compreender a palavra e fazer de nós criaturas novas, homens novos, mulheres novas, porque nós não vamos ficar nos alimentando desse pão que perece, né? Pão das roupas, pão do dinheiro, pão da política, pão do futebol, pão da droga. Isso aí vai sempre nos ficar escravos, né? Vamos nos alimentar do pão que nos liberta, que nos dá vida, que nos garante essa fraternidade. Que o Senhor, por intercessão de São João Maria Vianney, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Criaturas novas, homens novos, mulheres novas. Thank you.